A proposta de reforma da Previdência Social, proposta pelo governo Jair Bolsonaro, altera significativamente a vida do trabalhador e da trabalhadora. Segundo a proposta, os trabalhadores terão que contribuir por pelo menos 40 anos e a idade mínima para se aposentar passa para 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. A proposta hoje está no Congresso Nacional e aguarda para ir para uma comissão e, após isso, a votação em plenário. A massa de trabalhadores que contribuem com a Previdência vem diminuindo e também a quantidade de trabalhadores informais, em contrapartida, ela vem aumentando. Esse fato, por si, ele justificaria uma reforma, uma penalização, um aumento da contribuição dos trabalhadores que hoje têm carteira assinada? Não, na verdade, isso nos permite avaliar que, se nós tivermos uma retomada do crescimento econômico, você tem aí uma recomposição da receita da Seguridade Social, que é aquela que é derivada da contribuição do empregado, e aí, obviamente, com a taxa de desemprego acima de 13%, você tem aí 14 milhões de pessoas desvinculadas desse mercado e também uma redução dessa contribuição. E a COFINS, ela vai incidir sobre consumo. Então, se você tem um desaquecimento da atividade produtiva, e o que ocorre a partir de 2015, você tem também uma redução proporcional dessa contribuição. Então, a receita da Seguridade Social, ela foi em grande medida prejudicada pela elevação do desemprego e pelo desaquecimento da economia, comprometendo COFINS e contribuição de empregado e empregador. Segundo dados do próprio INSS, hoje são 29 milhões de benefícios concedidos para os trabalhadores, sendo que as contribuições chegam a 57 milhões e 400 mil trabalhadores que contribuem mensalmente, são descontados dos seus salários a taxa do INSS, que vai justamente para beneficiar esses 27 milhões. De acordo com a reforma proposta pelo governo Bolsonaro, a ideia é de aumentar o tempo de contribuição dos trabalhadores, fazendo com que eles contribuam por 40 anos e a partir daí possam receber o seu benefício integral. Aqui com o professor José Menezes, ele é professor da UFAL, também faz parte do Núcleo de Auditoria Cidadã da Dívida. Professor, o governo alega que o pagamento do BPC, o aumento da quantidade de idosos no país e o desemprego tornaram a Previdência deficitária. Isso de fato é verídico? Bom, um governo eleito com fake news continua a fazer fake news e essa é mais uma delas. Primeiro, se o desemprego é crescente e ele atinge a Previdência, atinge, mas é responsabilidade dele e do governo anterior. Então, o que está bem claro aqui é que os argumentos utilizados para fazer a reforma não estão de acordo com o que o relatório da CPI da Previdência apontou. O relatório da CPI apontou que não havia déficit. Mas qual é a questão que está colocada aqui? O que eles querem, na verdade, é acabar com a Seguridade Social, não é só com a Previdência. Porque quando você acaba com a Previdência Pública, você está acabando com o financiamento do SUS, você está acabando com o financiamento do BPC, você está acabando com o financiamento da SAMU, você está acabando com o financiamento de tudo que é parte da Seguridade Social. O que esse governo está interessado é em poder liquidar a Previdência Pública para dar mais espaço para a Previdência privada. Ou seja, hoje as ações da Bolsa caíram porque imaginaram que os últimos acontecimentos podem ameaçar a reforma da Previdência. Mas o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores são os bancos. Ou seja, os bancos estão vendo que se a reforma da Previdência não acontecer, eles vão ganhar menos. Quando a Bolsa sobe, quando a Bolsa sobe é porque você perdeu algum direito. E os bancos são exatamente isso. Então, o que nós temos que fazer aqui é justamente fortalecer o movimento social, ir para o interior, fazer audiências públicas, criar grandes mobilizações, construir uma greve geral, que a população tem que saber que ela precisa da Seguridade Social, não é só da Previdência. E o que nós temos que denunciar é justamente isso. Um governo eleito com fake news não pode fazer uma reforma que retire os nossos direitos com mais fake news. O Sindipol está aqui com todos os trabalhadores para repudiar e contra a reforma da Previdência, porque ela vai prejudicar não só os trabalhadores da cidade, mas os trabalhadores do campo, né? Irá prejudicar a nossa saúde, enfim, será uma catástrofe no Brasil como um todo. Nazário, como é que funciona hoje o regime previdenciário para os policiais civis?
Olha, na verdade, a Previdência, nós, os policiais civis, pagamos 11% ao AL Previdência, que é estadual, e com a reforma da Previdência, irá subir de 14% a 22%. Olha, isso é um absurdo. Nós não temos aumento salarial, né, salariais, mas vamos ter diminuição de salário. Né? Porque se aumenta a alíquota de imposto, você vai diminuir seu salário. Então, isso é um absurdo o que o governo Bolsonaro vem fazendo com essa reforma da Previdência. O aumento do trabalho informal, que hoje ultrapassa 15 milhões de trabalhadores, faz com que cada vez mais pessoas que não contribuem com o INSS fiquem sem a proteção da Previdência Social. Creio que essas modificações elas não trazem nada de benefício, principalmente para nós mulheres. Primeiro, não é novidade que as mulheres têm tripla jornada de trabalho, né? Já ganha menos que os homens, já tem vamos dizer assim, uma demanda altíssima e, além disso, aumentar o tempo da idade para poder se aposentar é penalizar mais ainda a mulher na sua condição de mulher, de trabalhadora, né, de mãe, quem é mãe e tantas outras funções que assumem, mas sobretudo no aspecto de trabalhadora é penalizar mais ainda a mulher. E aí eu digo que nem todas as mulheres chegam em condições saudáveis numa idade dessa, principalmente para nós da classe trabalhadora, diante de toda essa situação que cada vez mais só diminui os nossos direitos. Olha, companheiro, o aumento da idade mínima e o aumento também para a contribuição dos trabalhadores, isso significa para os trabalhadores o não direito à aposentadoria, porque quando esses trabalhadores, principalmente no mundo informal que nós estamos com relação do trabalho, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ela já veio para tirar o direito da classe trabalhadora. E agora com a reforma da Previdência, da forma que foi apresentada pelo governo Bolsonaro ao Congresso, ele realmente coloca a classe trabalhadora, né, mais uma vez em situação de vulnerabilidade, onde o trabalhador vai ter que trabalhar mais, contribuir mais tempo e ainda corre o risco de não ter sua aposentadoria. Principalmente quando ele discute a questão, agora, né, também dentro da reforma, a questão que eu vou pagar minha contribuição como individual, a questão da capitalização, né? E que eu não tenho nem a garantia de no final eu vou ter um salário justo pelaquilo que eu vou estar pagando, porque a gente, sem contar que também a gente tem a questão das aposentadorias, né, dos segurados especiais, aonde aqueles que têm uma condição de trabalho mais precário e que conseguiram o direito de se ter uma aposentadoria como segurado especial. Um exemplo nós temos os trabalhadores rurais, que com essa forma que foi apresentado, aumentando principalmente para as mulheres. É bom citar também que essa reforma ela pega ainda mais, atinge mais as mulheres, porque aumenta a idade das mulheres, coisas que a gente já tinha conquistado, e a trabalhadora rural hoje ela vai ter que trabalhar 5 anos a mais para poder garantir a sua aposentadoria. Então, assim, é um prejuízo terrível. Então, hoje, né, é um dia nacional de luta contra a reforma da Previdência e o direito à aposentadoria. O que se viu na caminhada, que reuniu mais de 5 mil pessoas pelas ruas centrais da capital, foi a disposição dos trabalhadores e militantes para protestar contra a reforma da Previdência. A tônica do protesto foi a defesa da aposentadoria para todos os trabalhadores. E hoje, aqui em Maceió e em diversas capitais de todo o Brasil, os trabalhadores, os militantes sociais protestam contra a reforma da Previdência. Somente aqui em Maceió, mais de 5 mil pessoas estão nas ruas protestando contra a proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo Bolsonaro, que prevê o aumento do tempo da contribuição e também a idade mínima para conseguir a aposentadoria integral. Márcio, 40 anos para que o trabalhador contribua e poder se aposentar com aposentadoria integral. Você acredita que isso é justo? O trabalhador vai conseguir?
Não apenas não é justo, como é desumano, né? A partir do momento que você estabelece um número de 40 anos para se aposentar, você está dizendo claramente, está dando essa mensagem clara de que os trabalhadores eles não se aposentarão. Ou seja, uma pequena parte poderá até chegar. Mas é tão desumana, é bom frisar bem isso, e também mentirosa, e eu vou explicar o porquê mentirosa, mas é tão desumana que você estabelece, além dos 40 anos de contribuição, para que você atinja receba integralmente, você estabelece 65 anos como idade mínima. E é mínima mesmo, até porque as pessoas estão achando que os 65 anos, quando completar, não. Tem um gatilho que é disparado a cada 4 anos. Então, cada vez, vai ser aquela corrida do gato atrás do rabo. Sempre que se aproximar, esse gatilho dispara e a pessoa vai ter que contribuir ainda mais. Ou seja, você poderá ter até, de repente, ter os 40 anos de contribuição, mas não tem a idade. Então, na verdade, você não vai se aposentar. Você vai morrer trabalhando. Então, quando eu digo que ela é mentirosa, é porque é o seguinte: como é que eu afirmo que a Previdência ela está com um rombo e que esse rombo não é apresentado oficialmente de quanto verdadeiramente é, aonde os 100 maiores devedores da Previdência devem 450 bilhões. Então, o processo normal era de cobrar os devedores, né? E a partir daí, se houver essa necessidade, se faria ajustes que poderá até ser necessário a questão de algum tipo de ajuste. Mas não é verdade. O que eles querem é imputar ao trabalhador, né, essa carga muito grande e simplesmente privilegiando os banqueiros, por exemplo, que é quem tem mais interesse no fim, porque isso não é uma reforma, é simplesmente aniquilar o que existe hoje no regime geral de previdência social e instalar a questão da capitalização. Bom, companheiro, essa reforma está feita de uma forma no geral, né? Porque a partir do momento que as entidades onde temos funcionários não vêm a receber a contribuição, automaticamente dificulta tanto o pagamento dos nossos trabalhadores, como de uma forma geral, tanto os trabalhadores que são os diretores do sindicato, como a gente que é funcionário. E isso vem prejudicando na forma geral. E a gente vem mobilizando nossa categoria para que se reúna, junte os seus familiares também, vamos todo mundo para a rua, para que essa reforma não venha a ser aprovada. Com essa proposta de aumento do tempo de contribuição e também da idade mínima, você acredita que os trabalhadores eles vão conseguir a aposentadoria? Eu acredito que não, companheiro, porque tem muita gente que já era para estar se aposentando agora e tem essa preocupação, porque a gente sabe que tem tempo para trabalhar, agora para se aposentar não tem. E outra coisa, como a gente falou, muita gente vai chegar a morrer e não vai conseguir se aposentar.